Bom dia, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe. Diaconisa Silvani, essa manhã com o versículo do dia, a oração. Amém, meus amados? Deus abençoe, bom dia para todos, boa segunda-feira. Então, Mateus, glória a Deus, aleluia, 26, 69 e 70, amém? E diz assim: Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que disse. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse ao que ali estava: Este também estava com Jesus de Nazaré. Olha só, meus irmãos, aqui eu trago um versículo, vou ser rápida, amém? Aqui fala da traição de Pedro com Jesus. Jesus, no momento que mais precisava de uma mão estendida, essa pessoa negou estender a mão para Jesus, não só estender, como também estar do lado dele no momento mais difícil que Jesus estava passando. Ali Jesus já tinha sido pego, já estava na mão do governador, glória a Deus, aleluia, de Caifa. Ali Jesus já estava sendo já para ir ser crucificado, estava já açoitando Jesus, e Jesus precisava que alguém defendesse ele. Naquele momento mais difícil que Jesus estava passando. Talvez você que entra aqui, meu irmão, minha irmã, está passando um momento muito difícil, mas você não tem negado o nome de Jesus. Apesar de todas essas adversas situações na sua vida, você tem continuado íntegra ao Senhor. Você não tem negado o nome de Jesus. Mesmo na prova maior que você está passando, você não tem negado o nome de Jesus. Aonde você vai, você fala de Jesus, você dá um bom testemunho aonde você passa. Aqui Pedro, aonde ele passou, ali onde Jesus estava, ele dava mau testemunho, dizendo que não conhecia Jesus. Se esse homem estava todo dia do lado de Jesus, vendo os sinais e prodígios que Jesus fazia, vendo o amor de Jesus, que ele provava dia por dia o amor por esses discípulos. Jesus o amava os discípulos. Não é que Jesus amava só tanto João, amava Pedro, Tiago e amava os outros também, Judas Iscariote, que traiu Jesus também. Aquele foi que traiu Jesus. Aquele foi que acabou com tudo mesmo. Glória a Deus, aleluia. Aquele foi que fez os malfeitores vir pegar Jesus, que traiu Jesus por 30 moedas. Nem se fala em Judas aqui. Eu estou falando de Pedro. Pedro viu toda a situação, quem tinha traído Jesus, e ele também cai na mesma trápala que Judas caiu. Ele dá ouvido ao adversário. Ele escuta o adversário e ele obedece. Eu quero dizer algo aqui. Vamos obedecer à voz do Senhor. Tá difícil para você? Tá difícil para nós? Vamos obedecer à voz do Senhor. O que o Senhor mandar nós fazer, nós vamos fazer, mas não vamos negar o nome do Senhor. Não vamos ser covardes, porque Deus não tem prazer nos covardes. Aqui, esse foi covarde sim, não sei quantas vezes, porque ele viu a sofrência de Jesus olho por olho. Ele viu o que estavam fazendo com Jesus e ele olhava, ele virava o rosto. E passando várias pessoas ali, não só uma, e falando: Ah, mas tu conhece Jesus o Galileu? E ele fala assim: Nunca ouvi falar. É mesmo que eu ver alguém da minha família
sendo açoitado por alguém e eu passo por longe, talvez com vontade de ajudar, mas eu tenho medo, eu tô me fazendo covardia comigo mesmo e com a pessoa que eu gostaria de ajudar. Aqui Pedro, ele poderia chegar lá e falar assim, eu conheço ele, é Jesus de Nazaré, aquele que esteve sempre do meu lado, que sempre me defendeu. Pedro poderia ter ido sim defender Jesus, mas não foi assim. Jesus deixou que acontecesse exatamente, glória a Deus, aleluia, como ele já tinha predestinado, glória a Deus, aleluia, que o trair ele, não foi só Judas que traiu, mas Pedro também. Aqui são dois que traem Jesus. Quantas vezes nós traímos Jesus durante o dia? Quantas vezes nós dizemos que vamos jejuar, não nos jejuma? Quantas vezes? Quantas vezes? Nós dizemos que vamos fazer uma visita e nós não vamos. Quantas vezes nós dizemos que vamos obedecer a palavra de Deus e nós não obedecemos? Glória a Deus, aleluia. Aqui, esses dois pagaram um preço muito alto, porque desobedeceram o Senhor e traíram Jesus. Não ficou por isso mesmo. Aqui Pedro, ele negou Jesus várias vezes, dizendo que não o conhecia. E comia do mesmo prato que Jesus. Todos os dias via que Jesus fazia, olho por olho, ele via a vida de Jesus. E ele, no momento que Jesus precisou, ele não abriu a boca, nem sequer desse tanto para ajudar Jesus. Mas Jesus ficou chateado? Não, porque Jesus era o amor. Jesus na terra e ainda hoje em espírito, ele é o amor. Então ele tinha amor por Pedro, mesmo vendo a covardia de Pedro, mas ele o amava, os seus discípulos. Mesmo machucando Jesus viu a covardia de Pedro, Jesus olhou no olho dele, cara a cara no momento, glória a Deus, aleluia, da sua aflição, naquelas chicotadas que ele estava levando, olhando para Pedro, Pedro virava o rosto, saía com a cabeça baixa, mas negou a si mesmo a ajudar Jesus. Talvez teria sido diferente, mas acontece algo aqui depois. Ele sai, mas esse homem aqui, ele tinha um chamado na vida dele. E ele não poderia jamais negar Jesus e também o chamado. Ele se arrepende, glória a Deus, aleluia. Ele se arrependeu de todo o seu coração do que ele fez. E Jesus dá mais uma chance para Pedro. Em vez para o outro morre, glória a Deus, aleluia, porque assim estava escrito. Então Pedro aqui, ele recebe a segunda chance que Jesus dá. Depois que Jesus morre, ele se arrepende amargamente de tudo aquilo que ele fez com Jesus. E ele volta com muita vontade de fazer a obra de Deus. Pedro aqui, ele se arrepende, Jesus perdoa ele se arrepende, ele é perdoado e ele começa a fazer uma grande obra. Todas nós sabemos as pregações de Pedro, isso que eram as pregações de 2, 3 horas de pregação, e aonde ele andava, glória a Deus, aleluia, as pessoas eram curadas, eram libertas, ele fez muitos sinais e maravilha, glória a Deus, aleluia. Mas ele teve a misericórdia do Senhor, glória a Deus, aleluia. Amém, meus amados? Eu quero dizer que qualquer coisa que nós tiver feito, o Senhor é um Deus de amor. É um Deus que dá a segunda chance para mim, para você se arrepender. Amém, meus amados? Eu deixo essa palavra hoje no nome de Jesus. Pai, abençoa teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esteja com eles, Pai, essa segunda-feira, abençoando eles, Pai, as minhas irmãs, meus irmãos que entram aqui, livrando eles de todo dardo inflamável do inimigo. Pai, dá uma feliz segunda-feira e uma feliz semana que está vindo aí, Pai. Cheio de prosperidade, cheio de milagre, portas abertas, Senhor, em todas as áreas dos meus irmãos. Eu te peço, Senhor, a bênção completa na vida dos meus irmãos, essa segunda-feira e a semana toda que está vindo aí.
Amém, meus irmãos? Deus abençoe. A vitória é nossa, no nome de Jesus. Um bom dia.